Olá pessoal, o Arquivo Histórico de hoje vai falar de um dos temas mais importantes nos dias de hoje. A história da Reforma Protestante, a continuação de um dos movimentos que marcaram época na história mundial e que foi um contraponto da Igreja Católica. Vamos falar sobre Martinho Lutero. Agora, aqui no Arquivo Histórico. A trajetória do monge agostiniano que criticou a Igreja Católica foi excomungado, mas ainda assim tornou-se o grande referência do movimento que colocou a influência papal na Europa em xeque. Figura principal. Em meados do século XV, a Europa passava por um período de transição entre o fim da Idade Média e o início do Renascimento. Entre os grandes símbolos dessa mudança, o mais significativo era a máquina de imprensa, desenvolvida por Johannes Gutenberg no território germânico. O aparelho foi responsável por difundir as principais obras existentes naquele tempo na Europa Ocidental. Ainda que a Idade Média tenha sido encerrada no período, foi a Bíblia o livro mais impresso, denotando a manutenção da fé cristã. Porém, da mesma forma que a imprensa de Gutenberg valorizou a grande obra propagada pela Igreja Católica, ela também deu força para movimentos contrários aos status da religião dominante do continente. O principal momento dessa difusão de novas ideias religiosas teve início em Wittenberg, a quase 100 quilômetros de Berlim, uma cidade com população próxima de 3.000 habitantes. Às margens do rio Elba. Foi lá, em 1517, que um monge agostiniano, professor de teologia bíblica e um dos responsáveis por uma tradução da Sagrada Escritura mais próxima da linguagem alemã popular, desenvolveu 95 teses que marcariam para sempre a chamada Reforma Protestante. No entanto, proposto por Martinho Lutero foi muito além do que ele poderia imaginar. Monge estudioso e dedicado, Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de Wisleben. Quando tinha 1 ano de idade, ele e sua família se mudaram para a vizinhança. Mansfeld, criado sob os dogmas do catolicismo, aprendeu latim na infância e obteve o título de mestre em artes pela Universidade de Erfurt. Após iniciar os estudos em Direito, decidiu se tornar monge, entrando para o mosteiro agostiniano em Erfurt. Ordenado em 1507, passou a ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Por lá recebeu o título pelo doutorado em teologia e a partir de 1513 deu aulas de teologia bíblica. Nesse período também fez parte de um grupo responsável pela elaboração de uma tradução da Bíblia para o alemão, que buscava facilitar o acesso à escritura para mais pessoas. Com uma linguagem misturando o sacro e o popular, ainda que fosse um monge exemplar, grande especialista da Bíblia e figura importante da religião em sua área, Lutero vivia em tormento dentro de si. Nos estudos da Sagrada Escritura, em especial da Epístola de Paulo aos Romanos, desenvolveu a ideia de que os cristãos só seriam salvos se seus pecados por meio da fé. Uma premissa comum ao catolicismo puro, original. Porém, não era isso que a Igreja Católica apontava no momento. No anseio de financiar a construção do suntuoso projeto de Basílica de São Pedro, o Papa Leão X oferecia indulgências em troca de dinheiro. Na Saxônia, o principal encarregado por comercializar o perdão dos pecados foi o frade dominiciano Johann Tetzel.
Sobre a batuta de Testel, ocorreu aquilo que o historiador italiano Massimo Virpo comentou em artigo como uma repugnante negociata sino-arquica, que foi, em suma, por sua vez, fruto de uma complicada operação financeira entre a Cúria Romana e o arcebispo do mais simoníaca, como é chamado, Alberto de Brandemburgo. Foi o arcebispo, inclusive, que recebeu de Lutero uma carta advertindo-o sobre a prática de seus perigos. Além disso, defendeu a Bíblia como a única fonte de verdade revelada por Deus, colocando em xeque o poder papal e questionou a divisão entre clérigos e leigos. Ao considerar que todos os cristãos batizados seriam sacerdotes e santos, além de que, em 31 de outubro de 1517, o monge talvez teria pregado as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, marcando o início da Reforma Protestante. Quando apresentou suas ideias para mudar a Igreja Católica, não havia intenção de Lutero em romper com a religião. Contudo, era tão divergente seu pensamento do que vinha sendo a prática de clero que o monge entrou em conflito com a alta cúpula sacerdotal por meio do Exsurge Domini, latim para levantar-te, ó Senhor, bula emitida pelo Papa Leão X, que reconhecia 54 das teses luteranas como válidas, mas pelas outras 41 restantes exigiu a retratação do monge em um prazo de 60 a 70 dias. Caso não realizasse, seria expulso da Igreja Católica. Ao se tentar mudar de discurso, indo além, escrevendo as grandes tratados da Reforma, a liberdade do cristão, o cativeiro da Babilônia, da Igreja de Roma e a nobreza cristã da nação alemã, Lutero foi excomungado. Apesar de a Igreja Católica permanecer como doutrina dominante na Europa, encontrava em territórios que possuíram maiores conflitos internos e fragmentação. A exemplo do germânico, um espaço para novas ideias, ao encontrarem no protestantismo uma forma de abolir o clero da ordem política e social, alguns membros da beleza ou da realeza europeia passaram a acompanhar de perto o movimento reformista, até mesmo se apoderando dessa mensagem religiosa de libertação. Com a ajuda da imprensa desenvolvida por Gutenberg, Lutero propagou sua doutrina de separação do catolicismo. Em 1921, uma assembleia realizada na cidade de Worms buscou novamente a retratação do ex-monge, que voltou a recusar, afirmando que apenas iria se retratar se provassem a ele seus erros por meio dos dizeres da Bíblia. Dessa forma, foi banido do Sacro Império Romano Germânico, exilado no castelo de Wartburg, sob proteção do príncipe Frederico III. Fez sua mais célebre tradução da Bíblia para o alemão. Enquanto isso, conventos e monastérios da região passaram por certos esvaziamento. Muitos daqueles que deixaram a vida sacerdotal católica se tornaram seguidores de Lutero. Polêmicas. Além das diferenças com a Igreja Católica, Lutero se envolveu em outros assuntos polêmicos. Um que sempre esteve entre as preocupações do ex-monge foi relacionado aos judeus, tendo mais trabalhos de maior destaque sobre tal religião, sobre os judeus e suas mentiras e do inefável nome de Santa Linhagem de Cristo. Martim apresentou um discurso antissemita, chamando-os do povo do diabo, aconselhando o incêndio de sinagogas e a destruição dos livros judaicos. Antes mesmo de Hitler, 4 séculos antes, o povo judeu foi perseguido no território de Saxônia. Outra questão polêmica na qual Lutero tomou lado questionável foi durante a Guerra dos Camponeses, uma revolta organizada por um de seus seguidores, Thomas Müntzer, contra a nobreza imperial e sem diferenças entre ricos e pobres. Martinho foi contra o movimento, defendendo a existência da relação entre o senhor e servo como vontade divina. Por outro lado, apresentou em alguns textos destinados aos nobres que era preciso diminuir a opressão ao povo. Mesmo assim, Müntzer e Lutero romperam relações.
Regresso e fim. Por mais que a ideia de libertação da Igreja Católica tenha se espalhado pelo norte da Europa, Lutero notou concepções mais radicais começando a sobressair. Ele então decidiu retornar a Wittenberg e começar a pregar suas ideias. Por meio dos sermões de Invocavit, também organizou um formato de confissão baseado na missão e comunhão. Enquanto desenvolvia os aspectos de sua igreja, participou de fugas de freiras e padres, sendo a mais marcante a do convento de Nimbüsker, em 1523, onde conheceu Catarina von Bora, com a qual casou e teve 2 anos depois. O matrimônio de Martinho com Catarina representou o mais profundo aspecto de rompimento com o catolicismo, permitindo que outros padres e freiras adeptos da reforma protestante se casassem. Da união com von Bora vieram 6 filhos: Johannes, Elizabeth, Madalena, Martim, Paul e Margareta. Foi cercado por eles, por seus discípulos e adoradores, que Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546, sendo sepultado na emblemática igreja de Castelo de Wittenberg. Mas o que de fato dizia Lutero? Dia 31 de outubro de 1517. É usualmente lembrado pela publicação das 95 teses pregadas por Martinho Lutero na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. No entanto, dados históricos revelam que o intuito de monge agostiniano não era dividir os religiosos, mas iniciar um debate sobre a cobrança de indulgências e os rumos da Igreja Católica, hierarquização e democratização das escrituras. E é justamente isso que seus escritos mais famosos abordam. Posição contrária. Lutero era receoso quanto à possibilidade de que as indulgências pudessem retirar o caráter sincero da penitência e do perdão. Um tal receio aumentou quando, precisamente nesse ano de 1517, substituiu o pároco de Wittenberg. Nessa sua tarefa, constatava, na prática do ofício da confissão, o modo com que os penitentes, pouco motivados a fazerem sinceramente penitência, se apresentavam no confessionário. Munidos de uma indulgência que tinha comprado em Jutterborg, próximo de Wittenberg, onde Dominiciano Tetzel, subcomissário de venda das indulgências, operava. Revela o texto do livreto das 95 teses de Martinho Lutero, controvérsia em torno da questão das indulgências. O monge desejava que os cristãos alcançassem o verdadeiro arrependimento, pensando não ser possível substituí-lo pelo pagamento das indulgências, pois assim seriam vítimas de uma falsa segurança sobre seu futuro. As teses. Lutero iniciou seu texto fazendo referência a uma passagem do Evangelho de Mateus. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 4:17. Assim explica que Cristo desejou que toda a vida dos fiéis fosse sinônimo de penitência, mas não a sacramental a partir da confissão e satisfação. Para o monge, tratava-se algo interno, do próprio conflito do cristão com o pecado. Da 5ª e 7ª tese, ele destaca que o Papa só poderia libertar as pessoas de punições criadas por ele mesmo ou pelos cânones, e não da real culpa do pecado. Além disso, somente deveriam ser atribuídas aos vivos, e destaca: de um modo ignorante e injusto agem os sacerdotes que os moribundos aplicam penitências canônicas, tendo em vista o purgatório. Nas teses seguintes, escreveu sobre a concepção que os cristãos têm de céu, inferno e purgatório. Para ele não foi aprovado por nenhuma razão ou escritura que as almas dos falecidos estavam seguras após o pagamento da indulgência. Por isso, considerava que a maior parte da população era enganada com a promessa da remissão total. Somente Deus teria poder para perdoá-los. Ao todo, e qualquer cristão verdadeiro é concedido como dom de Deus o participar em todos os benefícios de Cristo e da Igreja, mesmo sem cartas de indulgências.
Assim, não seria necessário pagar com valor monetário para adquirir o que era ofertado pelas divindades. Já na metade do texto, alertou para que existisse prudência na pregação de indulgências apostólicas. Isso porque, em sua opinião, o hábito faria com que o povo pensasse que elas seriam preferíveis às outras obras de caridade, tornando o arrependimento mais difícil. Posteriormente, abordou o papel do Papa, afirmando que o sumo sacerdote conhecesse o que foi pregado em seu nome. Preferiria a Basílica de São Pedro, reduzida a cinzas, a vê-la edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. E reforça a ideia de que o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho. Lutero finalizou seu texto dizendo que era preciso estimular os cristãos a empenharem-se no discipulado de Cristo e alimentar a confiança de entrar no céu, mais por numerosas tribulações do que para uma ilusória segurança de paz. Entre religião e política. O contexto das reformas religiosas foi repleto de problemas econômicos, sociais e políticos, e não faltaram motivos para surgirem disputas de poder entre monarcas e a Igreja Católica. Henrique VIII, rei da Inglaterra, foi responsável por uma das principais rupturas com o catolicismo e aproveitou o momento para centralizar seu reinado, uma nova dinastia. Inglaterra, final do século XV, para colocar fim da Guerra das Duas Rosas e na disputa pelo trono inglês, Henrique VII, da Casa Lancaster, casa-se com Isabel de York e formam a Casa Tudor. Alguns meses depois, nasce o Arthur, primogênito do casal. Ainda na infância, o príncipe de Gales teve o casamento planejado com Catarina de Aragão, princesa da Espanha, para fortalecer o poder de sua família, e a aliança anglo-espanhola contra a França. A união foi celebrada em 1501, mas não foi consumada porque Catarina ficou viúva meses depois. Como então sucessor do trono, Henrique VIII consolidar o poder de sua dinastia, alegando que o casamento do irmão não tinha sido consumado. O novo rei conseguiu a aprovação da Igreja Católica para se casar com a princesa espanhola. Questão dinástica. O primogênito de Henrique nasceu em 1511, mas morreu logo depois. Catarina passou por outras gestações, mas apenas a filha Maria sobreviveu à infância. Henrique, porém, precisava ter um filho. Porém, para evitar que o poder inglês passasse para as mãos de Carlos V, então rei da Espanha, o imperador do Sacro Império e o sobrinho de Catarina. Ao ver seu poder ameaçado, o rei acusou sua esposa de negar-lhe o desejo de ter um filho e passou a ter um relacionamento extraconjugal com a dama de companhia de Catarina, Ana Bolena. Outra medida foi pedir para que o Papa Clemente VII anulasse seu casamento, alegando que a rainha poderia ter consumado seu casamento anterior. O Papa, porém, encontrava-se em uma situação difícil. Se aceitasse a anulação, significaria virar as costas para a Espanha, que estava auxiliando a Igreja contra os avanços de Lutero no Sacro Império Romano Germânico. Diante do dilema, Clemente VII optou por negar o pedido do rei inglês. Dupla motivação. A Inglaterra e Roma já enfrentavam problemas políticos desde a Guerra dos 100 Anos, encerrada em 1453. Durante o cisma do Ocidente e a crise católica, os detentores do poder na Igreja estavam mais alinhados aos franceses, além de terem sérias críticas relacionadas às atitudes do clero desde o final do século XV. Os questionamentos não eram restritos apenas às doutrinas da Igreja Católica, incluíam também os costumes luxuosos dos eclesiásticos durante a crise econômica da sociedade inglesa. Segundo Esdras Chavante, doutorando em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp,
Por muito tempo acreditou-se que Henrique VIII pediu anulação do casamento apenas por conta dos problemas nas gestações de Catarina. Atualmente, porém, há uma vertente que aposta seu desejo prévio em romper com a Igreja Católica e ampliar seus poderes políticos e religiosos. A negativa do Papa seria um pretexto para colocar seu plano em prática. Início do absolutismo. Ao ter seu pedido negado, Henrique VIII anulou seu casamento por conta própria e desposou Ana Bolena, sendo em seguida excomungado pelo Papa. O rei então apresentou para o parlamento o ato de supremacia, em 1534, colocando em prática a ruptura entre a monarquia inglesa e a Igreja Católica. Segundo o documento, o rei decidiria sobre as questões religiosas e seria o responsável por nomear os cargos eclesiásticos, limitando a influência da instituição sobre as questões do governo britânico. Outra medida adotada foi o confisco dos bens da igreja, entre eles as terras em que ficavam os mosteiros. Os lotes foram vendidos para os nobres, comerciantes e fazendeiros ligados ao comércio e às atividades econômicas. Não houve, porém, mudanças em relação ao culto, ao que fortalece o argumento de a reforma ter sido realizada para centralizar o poder do soberano. A consolidação do anglicanismo como religião só veio anos depois, no reinado de Elizabeth I. Desdobramentos. De acordo com Ecce-Avante, os conflitos entre católicos e protestantes só foram resolvidos décadas depois, com a chamada Paz de Westfália, em 1648. O documento encerrou o período das reformas religiosas e delimitou as fronteiras políticas e religiosas. A maior consequência do período, porém, foi a aplicação do direito baseado em reciprocidades e tratados regulatórios entre os estados, deixando de lado as questões religiosas e priorizando o reconhecimento da soberania. O reflexo foi o regime de tolerância responsável por acabar com os anos de combates religiosos, aplicando ainda no século XXI. Herdeiros. Apesar de Henrique VIII acusar Catarina de Aragão de não lhe dar um filho homem, a questão também aconteceu em seus outros casamentos. Após a condenação de Ana Bolena, sua segunda esposa, a forca por traição extraconjugal, o rei se casou mais 4 vezes, mas só teve um herdeiro masculino em sua terceira união. O arquivo histórico termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso site memoriavance.blogspot.com memoriavance.blogspot.com. Acesse a Memory News no Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa fanpage de notícias, venha curtir. Vocês vão gostar. Informação, prestação de serviço e esporte para você. Acesse o nosso canal no YouTube, o MemoryTube, onde esse vídeo também está postado no canal. Vem interagir, vídeos produzidos pelo Memory para você. Grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até a próxima. Aonde você estiver, a Memory está com você, sempre.
Esse foi o Arquivo Histórico, aqui na Memory.